Programa Zona Esportiva. Apoio Cultural, Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Barrichello Empréstimos, precisou de dinheiro, vai até a Barrichello Empréstimos. Associação de Ex-Atletas do Sul, Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde nós postamos no Facebook e no Instagram, e ali você a qualquer momento pode acessar, dar uma olhada no que a gente tratou durante o dia, qual foi a pessoa convidada que a gente conversou e trouxe para vocês detalhes e assuntos. Lembrando sempre que o nosso apoio cultural da Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor, promoção Varilux, o multifocal mais vendido do mundo. Garantimos o melhor preço, cobramos todos os orçamentos e ainda parcelamos em 10 vezes sem juros nos cartões. Barrichello Empréstimos, precisou de dinheiro, dá um pulinho ali na Barrichello, na Venâncio 1401, telefone 3026-6262. Ubra, seja o protagonista da sua própria história, a graduação Ubra EAD é modular. Isso quer dizer que você pode cursar 2 ou 3 disciplinas em apenas 3 meses. Ao final do semestre, você terá cursado até 6 disciplinas de acordo com a sua escolha. Na Ubra, você encontra o curso da sua vida. Nossa convidada de hoje, uma convidada muito especial, dona Carolina Salbego Lizovski. Ela é coordenadora... Isso, da Força Tarefa de Fiscalização Integrada. Isso, e Controladora Geral do Município. Controladora Geral do Município. Isso. Satisfação em recebê-la aqui. Da mesma forma. Nós já queríamos trazê-la antes, mas não deu tempo por causa da sua agenda, e nós achamos muito importante que a senhora venha nos trazer alguns esclarecimentos para o nosso pessoal que nos assiste, principalmente os nossos veteranos e também os nossos nossos telespectadores e também o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Pergunta primeira que eu lhe faço: quando na sua mais impossível ideia teria de que nós chegaríamos numa situação como essa, doutor? Então, muito obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom ter um espaço qualificado assim para conversarmos sobre assuntos tão relevantes e que literalmente alcançam a todas as pessoas, né? Nós temos de fato hoje um problema comum a enfrentarmos, que é a questão da pandemia e todos os desdobramentos que ela traz. Nós, desde março do ano passado, eu lembro que eu conversava com os outros colegas do comitê e a gente sempre colhendo informações e buscando os devidos embasamentos para as tomadas de decisão. Chegava alguns momentos que a gente brincava assim, que parecia que nós estávamos, enfim, numa praia e a gente via uma onda lá longe vindo assim. E aí todo mundo continuava ali na praia feliz e parece que poucas pessoas enxergavam a onda. E uma hora essa onda poderia nos engolir. E aí as providências tomadas desde o início do ano passado até aqui sempre foram prevendo que nós precisaríamos manter uma sustentabilidade tanto do sistema de saúde quanto dos demais sistemas que giram na nossa sociedade, porque em algum momento nós poderíamos contar com essa, às vezes até a falta de paciência, a falta de condições das pessoas continuarem seguindo os mesmos protocolos enquanto a gente não tem, por exemplo, uma imunização que seja coletiva através de uma vacina. Então, quando se pensou na abertura dos leitos, quando se ampliou a capacidade que se tinha, quando se manteve durante todo esse tempo restrições nas atividades que levam à circulação, tudo isso foi pensando em a gente chegar da melhor forma possível e da forma mais estruturada possível no momento que talvez fosse de maior dificuldade como é o que a gente tem agora. Então, se tem sim um sistema de saúde que cresceu, que aumentou, mas que ele poderia ser infinito, que ele não ia dar conta do que a gente tem na velocidade de propagação do vírus. Sem dúvida. Mas ainda é uma situação, em certa medida, administrável, mesmo que, por exemplo, como nós estamos agora, seja necessário novamente voltar a algumas restrições.
Mas isso sempre foi muito dialogado, e sempre se disse, olha, tivemos um primeiro momento de restrição lá no início de 2020, depois se voltou a alguma certa estabilidade, poucos os setores que ficaram todo o tempo sem poder trabalhar, então tivemos, por exemplo, restrições de horário, restrições da forma de trabalho, mas enfim, em algum momento houve essa possibilidade de retorno e, como se imaginava, poderia haver novamente a questão do retorno das restrições, que é o momento que a gente está passando agora. Então é momento de fato de nós nos unirmos em prol de vencer um inimigo que de fato é comum. Ele não é só da prefeitura, ele não é só dos setores econômicos, ele não é só dos servidores da saúde, né, mas ele é de fato de toda a sociedade. O que se nota foi muito a diminuição do distanciamento, que é um dos detalhes mais importantes de toda essa situação, para se fazer um controle. Nós no início, eu me lembro, logo que começou toda essa situação, essa pandemia, houve muita divulgação, muita badalação, o pessoal entendeu, comprou a ideia e evitou correr riscos, né? Eu me lembro que o distanciamento era grande, chegou até a 70% numa época, né? Hoje não passa de 30 e poucos por cento, 40%. E isso, claro, tem uma série de explicações, o cansaço de tudo, a descrença que vem até por algumas pessoas que falam algumas besteiras que não devem falar, não vamos chegar a citar nomes, mas isso traz uma certa descrença e a pessoa vai achando que não vai acontecer, e chegamos ao ponto que a gente chegou agora. Mas aí tem o seguinte questionamento, na realidade, será que não é também muito culpa de nós, individualmente, não nos cuidarmos ou não orientarmos as pessoas a se cuidarem, não cobrar, muitas vezes? Eu até esses dias estava citando o seguinte, doutora, você lembra a época que houve a proibição do cigarro em estabelecimentos comerciais? Aquilo pegou e foi um rastrilho. E eu me lembro que a pessoa, se estava num local, começava a fumar, o outro fazia cara feia, se retirava, Sim. Até que tu te dava conta que tu estava incomodando. Sim. Hoje tu encontra alguém sem máscara ou sem tomar as devidas precauções do protocolo, ninguém diz nada. Se cada um de nós, eu acho, também tivesse um pouquinho de consciência de que também temos que cobrar um pouco de quem está do nosso lado, tu está sem máscara, tu não pode, fulano faz isso, fulano cuida disso, o distanciamento. Eu mesmo, às vezes, eu vou nos mercados e às vezes me sinto mal, até porque esses dias até uma senhora de idade, tu tá ali no caixa, de repente a pessoa vem e se gruda em ti, não se dá conta do distanciamento que tem que tem tudo demarcado ali. Então, eu não sei se é erro nosso ou do mercado, também deveria ter alguém orientando. Entende? O estabelecimento que esteja, farmácia, logo que for. Então, eu acho que esses pequenos detalhes é que acabam gerando toda essa crise que nós estamos passando. E aí não tem autoridade também que resolva, né? Tem duas coisas que eu costumo dizer. Uma delas é que podem ser também inúmeros os decretos, as regras, os protocolos, que o que vai definir o sucesso da nossa batalha, digamos assim, social contra o coronavírus é o engajamento. E se a gente for pensar na proporção que essa doença tem, os protocolos são relativamente simples, porque é uma máscara, é a higienização das mãos e é manter distanciamento. Manter distanciamento significa ter distanciamento numa fila, é quando verificar que uma loja deveria estar cumprindo, por exemplo, o protocolo de ocupação, o número de pessoas, e assim não está. É nós mesmos entendermos que a gente não deve entrar naquele lugar porque ele não é um lugar saudável para a gente. É compreender que quando estivermos dentro das nossas casas, com a nossa família, existe hoje também essa contaminação intradomiciliar, não é só na rua, também dentro de casa se pode pegar o vírus. É manter as janelas abertas, é manter o distanciamento quando tu tem familiares idosos do grupo de risco. Não é um desamor, não significa que tu estás deixando de demonstrar afeto. Na verdade, é uma medida simples que pode, de uma maneira muito decisiva, não contribuir com a propagação do vírus justamente para uma pessoa que está tão próxima a ti. Então, de fato, a ventilação, o distanciamento, a higienização das mãos, a máscara, eles são protocolos que, de fato, não vão impossibilitar que a pessoa se contamine. E a analogia, e eu busco aqui a analogia feita pelo Dr. Diego Cavalheiro, infectologista, que participou da última live, junto com a doutora Jane Costa e com o prefeito Jorge Pozobon, dizendo que é uma analogia, assim como a própria vacina também ao cinto de segurança.
Nós temos outros fatores. Tu precisa ter um motorista consciente, tu precisa ter outras medidas, né, de prevenção. O cinto de segurança não vai impedir que tu se acidente, mas ele vai reduzir em muito a possibilidade que tu tenha alguma lesão grave, que tu sofra alguma espécie de trauma maior. Então é muito parecido com os protocolos. A própria vacina, ela tem percentuais de eficiência, ela é eficiente, ela deve ser adotada pelas pessoas, mas ela tem esse mesmo critério. Então, somando-se a ela, os demais protocolos ainda vão estar conosco por um bom tempo do nosso cotidiano e nós precisamos aderir a eles, porque senão não vai resolver decreto, não vai resolver abertura de leito, não vai resolver compra de equipamento, aumento de profissionais, porque estes critérios de segurança são de fato individuais. As pessoas precisam adotar isso para que o vírus encontre uma barreira e não se prolifere tão velozmente, pelo menos. Perfeito. Bom, nós estamos hoje aqui com a nossa bandeira preta, pela primeira vez, né, em todo esse tempo, Santa Maria teve que cumprir essas determinações. O que é considerado na bandeira, para quem ainda não tomou conhecimento total do decreto, o que é considerado como serviço essencial que pode ficar aberto e o que não pode ficar aberto? Então, no decreto 55.240, que é um decreto estadual, assim como o sistema de distanciamento controlado é um protocolo do Estado também, no artigo 24 deste decreto, que ainda é de 2020, existe um rol de mais ou menos 34 itens que são considerados serviços essenciais. Então, por exemplo, as coisas que a gente mais enxerga, assim, os serviços de saúde, obviamente não só a saúde médica, hospitalar, mas também fisioterapia, psicologia, odontologia, todas essas questões vinculadas ao serviço de saúde. Nós temos também, por exemplo, assistência à saúde animal, né? Serviços de veterinário também considerados serviços essenciais. Nós temos, por exemplo, o varejo de alimentos, e aí vão entrar mercados, armazéns, açougues, padarias, entram nos serviços essenciais. Também temos, por exemplo, manutenção de equipamentos eletrônicos, serviços de telecomunicação, a própria questão dos serviços oferecidos à limpeza e higienização de veículos, objetos, roupas, por exemplo, porque muitas vezes as pessoas transportam pessoas que estiveram doentes ou tiveram Covid e precisam fazer a higienização. Então, obviamente que esses serviços também são considerados essenciais. Posto de gasolina, no que diz respeito à pista, à comercialização do combustível, às farmácias e assim por diante, nesse rol de essencialidade lá do artigo 24, que é o critério utilizado para a fiscalização dos municípios, avaliar cada um dos locais para verificar então se eles podem fazer atendimento ao público. Não esquecendo que aqueles itens não essenciais, o varejo que a gente pensa assim, eletrodomésticos, calçados, roupas e assim por diante, eles podem trabalhar. Só que esse trabalho precisa ser remoto, eles não atendem as pessoas presencialmente nas lojas, mas eles podem fazer a venda pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo Facebook e aí fazer o despacho da mercadoria através da teleentrega. Então a diferença principal dos essenciais e dos não essenciais é que os essenciais podem receber o cliente na loja, podem fazer o atendimento com distanciamento, com higienização das mãos e assim por diante. Já nos não essenciais, esse atendimento é remoto e o envio da mercadoria por teleentrega. Bom, isso eu acho que está bem entendido, pessoal, eu acho que já tinha uma certa noção, mas é bom se esclarecer bem. Outra situação, a situação do esporte. O ginásio não pode funcionar, academias não pode funcionar, e existe uma reclamação do pessoal que já tinha alguns protocolos que tinham sido acordados, né, que eles acreditavam que poderiam ser colocados entre os serviços essenciais, porque acham que o esporte faz parte da saúde, uma academia é necessária muitas vezes e alguns ginásios que se pratica esporte coletivo. No seu entendimento, tem algum fundamento nessa colocação? O sistema do distanciamento controlado, ele traz toda uma metodologia de embasamento técnico, né? Então, assim, quando na bandeira preta, quando esses espaços fechados ou mesmo abertos de práticas coletivas, como um campo de futebol, por exemplo, são fechados, eles levam em conta justamente não só a questão da emissão de gotículas, porque a gente sabe que os aerossóis são os principais meios de contaminação, né, através da respiração e do suor. Então, a bandeira preta, ela é o ápice
restrição, digamos assim, no modelo do distanciamento controlado do Estado. Então, o que se tem para práticas esportivas? Existem os espaços abertos, públicos, né, praças, parques, pistas, que possibilitam a estada das pessoas não fixamente, mas caminhando, correndo, fazendo práticas de bicicleta e assim por diante. Então, existe uma margem que possibilita que as pessoas realizem algumas práticas, que de fato são muito poucas, mas nestes espaços públicos abertos em virtude da bandeira preta. Em compensação, quando a gente fala realmente em espaços de academia ou em espaços que pressupõem as práticas coletivas como quadras, sejam elas abertas ou fechadas, o Estado prevê o fechamento por essa cautela do contato, da transmissão através do suor e da saliva, porque essas práticas acontecem via de regra sem máscaras, né, também, e nós temos também a questão do contato físico. Da bandeira vermelha até a bandeira amarela, portanto a bandeira vermelha, a bandeira laranja e a bandeira amarela, elas já possibilitam essas práticas nas academias, né? Então as 3 bandeiras possibilitam isso, é só realmente na preta que há essa restrição. E a vermelha é a que proíbe os esportes coletivos de contato. Os que não são de contato, então quando voltarmos, esperamos que em breve possamos ter essa estabilidade, e quando voltarmos à bandeira vermelha, já poderemos ter, por exemplo, esportes coletivos como tênis, pádel, vôlei, que não são de contato, que não são considerados de contato mesmo sendo coletivos. E aí sim, na bandeira laranja e amarela, nós temos aí a universalização das práticas, porque a gente pode, então, pensar em todas as práticas coletivas com alguns protocolos, né? Como o intervalo no uso das quadras, para que não haja coincidência de entrada e saída de pessoas. Na bandeira laranja e na bandeira vermelha sem público, né, para que não tenha mais circulação de pessoas dentro dos espaços. E realmente, embora não há quem não concorde que o esporte de fato é sinônimo de saúde, a bandeira preta acaba restringindo, mesmo que por esse curto espaço de tempo, essas práticas que sejam coletivas em espaços comuns. A gente vê várias iniciativas de profissionais que acabam fazendo aulas remoto, que acabam fazendo lá treinamentos com as pessoas em casa e que conseguem manter, mesmo que nesses dias mais restritivos, a sua rotina de exercício, e isso nos dá uma certa esperança em ver que a gente tem como achar outras medidas, né, mesmo no momento exato, no momento um pouco mais restritivo. A senhora falou em praças públicas, como é que funciona na bandeira preta a situação das praças? O pessoal pode ir até a praça, ficar na praça sentado com a família ou não? Não, bandeira preta. Os locais públicos pressupõem que as pessoas podem frequentar os espaços, mas não permanecer lá. Então podem fazer caminhadas, podem fazer corridas, pode levar o seu animalzinho de estimação para caminhar também, enfim, mas não aquela nossa tradicional cena, normalmente final de domingo, que são as pessoas sentadas, mesmo que no seu grupo unifamiliar, tomando chimarrão e enfim. Neste momento não é possível. Da bandeira vermelha na laranja e na amarela, isso sim pode, mas neste momento não é autorizado pelo decreto do Estado. É bom que se deixe bem claro que o pessoal está fazendo confusão, né? A gente vê às vezes alguns reclamando que, mas como é que tem gente caminhando e eu não posso ficar? Essa explicação é a aglomeração. Evitar a aglomeração nesse momento. Evitar, a permanência das pessoas em locais em que elas possam gerar de alguma forma, mesmo que involuntária, a aglomeração de pessoas. E de fato, não há nenhuma vedação para esse trânsito de pessoas. Isso é importante porque muitas pessoas, às vezes por desinformação, enfim, se referem a um suposto lockdown instalado. Ele realmente não existe, porque o lockdown pressupõe, inclusive, que as pessoas não deixem suas residências. Sim, e não é o que acontece. É diferente da bandeira preta. Exatamente, bem diferente. Fez um pouco de confusão no início. Eu vi muita gente dizendo na segunda-feira, na terça, que estávamos em lockdown. Não, tanto é que se assim fosse, exato, se assim fosse, sequer poderia haver, por exemplo, uma caminhada numa pista, corrida nas vias públicas e assim por diante. E a gente vê, inclusive, que essa prática é cada vez mais comum, né? Muitas pessoas adotam isso como hábito saudável de vida. No lockdown você só pode sair muitas vezes com autorização, ou para ir numa farmácia, ou para ir numa... Existem locais que fazem regras específicas, às vezes com comprovação. Nós temos municípios da região que acabam fazendo isso, às vezes, de quinta a domingo, por exemplo, e aí tu precisa, inclusive, comprovar por que tu está na rua. São Paulo está anunciando hoje que na 0 hora de sábado vai haver um fechamento geral, mas ainda não lockdown. Ainda não é lockdown, muito bem observado. O lockdown exige um decreto, uma série de situações. Exatamente. Aí o pessoal já confunde, eu já vi gente, um canal que eu assisti já estava falando em lockdown.
e outro já estava explicando que não era lockdown. É uma bandeira vermelha deles lá, que seria a nossa preta. Né? Eu costumo dizer que quando a realidade é longe da gente, a gente pode contar a história como a gente entender. Assim. Então, lá na Inglaterra fizeram lockdown. Bom, agora quando está perto da gente, a gente tem que ter um pouco mais de compromisso com o que a gente está informando, porque isso pode gerar uma fake news, isso pode gerar uma desinformação no âmbito local que pode prejudicar muitas pessoas. Então, de fato, não é a mesma coisa, não é o que acontece na Bandeira Preta e não é o que está acontecendo no município de Santa Maria. E tampouco por ordem do governador no estado do Rio Grande do Sul. Como ele disse, existem municípios, inclusive da nossa região de saúde, que adotaram isso. Por exemplo, Tupanciretã, de quinta-feira até domingo, existe um lockdown instalado porque tu precisa comprovar ou dizer porque tu está transitando nas ruas. Então, são situações distintas. Exatamente, isso é lockdown, não o protocolo da Bandeira Preta. Ele é um protocolo rígido, mas não é lockdown. Surgiu desde a última terça-feira na cidade um boato, de que teríamos lockdown em Santa Maria. Alguma coisa já surgiu a respeito disso, doutora? Não, na verdade, o que enquanto comitê, e aí eu falo enquanto comitê de enfrentamento da Covid, o que nos parece, o que nós temos até então, inclusive em conversa com quem nos assessora, com os técnicos e tudo mais, que até este momento os protocolos da Bandeira Preta nos parece serem úteis e serem suficientes, desde que acatados pelas pessoas, né? Porque, como eu disse, não resolve ter decreto sem que haja engajamento. Então, desde que atendidos os requisitos do protocolo da Bandeira Preta, ele pode ser sim um instrumento que a gente precisa para estabilizar os dados. Então, nós estamos trabalhando com o protocolo da Bandeira Preta nesse momento. Os resultados até agora, que já deram para ser anotados, levam umas 2 semanas para se ter a resposta disso. Mas já dá para se ter uma noção, já deu para ver alguma coisa, se já teve algum resultado esse A gente costuma acompanhar no dashboard do Estado, não é nem diariamente, é a cada hora a gente costuma olhar. E de ontem para cá, por exemplo, nós percebemos que só de haver estabilidade, mesmo que seja em 94%, sim, que estava acelerado. Só de haver estabilidade é um bom sinal. Mas isso oscila muito, porque como bem falastes, nós precisamos de 2 semanas para que a gente tenha esse recado, digamos assim, vindo do isolamento, ou seja, ou da diminuição da circulação. Neste momento a gente vê uma certa estabilidade, mas ao mesmo tempo o que não está lá no dashboard do Estado são os relatos que nós temos dos profissionais que seguem aumentando o número de atendimentos diários, tanto na rede pública quanto na rede privada. Então isso nos mostra que talvez a gente possa ver uma estabilidade mesmo alta da internação, mas os novos casos seguem aparecendo. Então isso nos mantém em alerta, um alerta importante, porque mesmo que um percentual baixo desses atendimentos precise de leitos, aí nós podemos chegar numa situação muito complicada, muito mais complicada do que nós já estamos. Né? Claro. Mas ainda nós teríamos algum suporte extra ainda para se segurar um pouquinho mais o rojão, ou a senhora acha que nós estamos no limite, doutor? O que hoje talvez seja mais relevante até que se pense, mais do que propriamente leitos, seja a própria capacidade das equipes de saúde, né? Porque nós ouvimos também nessa última live a doutora Jane Costa, que além de fazer o atendimento também responde na parte de direção clínica, enfim, do Hospital de Caridade, referindo que há um esgotamento coletivo da equipe. Então é preciso que se pense sobre isso também e não só sobre a abertura de leitos. Então a gente vê um esforço sobre-humano dos profissionais da saúde e dos hospitais propriamente ditos também, que acabam parecendo que já não vão mais conseguir atender e aí conseguem acomodar mais alguém, conseguem atender mais alguém, mas de fato é um momento de alerta e nós precisamos entender que a rede está no limite. A rede está no seu limite. Então nós chegamos a ter vários momentos do dia e às vezes por mais de um dia 100% de leitos ocupados em Santa Maria. 100% de leito SUS, UTI, às vezes 100% de leito privado, UTI. Isso significa que se chegar alguém precisando, não tem. Então é isso que deve nos motivar, em que pese nós tenhamos talvez já um cansaço, um estresse mental em manter a questão do distanciamento, tenhamos prejuízos da ordem econômica, porque é muito possível que muitas das pessoas que estejam nos ouvindo e todos nós tenhamos prejuízos diretos ou indiretos também do ponto de vista econômico, mas a gente precisa olhar também para essa questão de sobrevida.
que talvez a gente não tenha uma questão básica que seja um leito para acomodar no caso de uma necessidade de assistência, seja de baixa ou alta complexidade. Outro ponto importante que eu vejo, muitas vezes as pessoas acharem que estão livres também desse braço, digamos assim, do controle, festas em residências. Até teve um caso esse final de semana que o prefeitura teve que intervir numa festa. Existe um limite de pessoas para esses encontros. Festa nem se deve pensar em fazer, né? Mas digo, encontro familiar, de repente alguém visitar, existe um limite? Hoje o decreto do Estado, da bandeira preta, ele não prevê nenhum limite. O critério seria a coabitação, que são aquelas pessoas que moram de fato na mesma casa. Não é pelo fato das pessoas terem laços sanguíneos, serem parentes, que necessariamente elas não podem se transmitir o vírus, né? E eles podem não morar na mesma casa e uma pessoa transitar por um lugar e outra por outro e num encontro eventual de final de semana haver a transmissão. Então, de fato, o que nós percebemos? Com a saída das atividades de entretenimento e com, digamos, a força-tarefa se dedicando muito mais pela incidência às festas clandestinas, que têm sido de 3 a 4, às vezes por final de semana, sendo desmanteladas assim, pela força-tarefa da Brigada, Polícia Civil, DMT, Fiscalização e Guarda Municipal, nós vimos que muitas pessoas se diluíram dessas festas clandestinas e foram para dentro das residências. Mas aí a força-tarefa também foi, como foi bem dito, assim, nós intervimos nas residências, pedimos a atenção daquele proprietário, descobrimos o que ali está acontecendo e vários foram os casos em que a gente solicitou sim que as pessoas deixassem de realizar aquela reunião de 30, 40 pessoas, porque de fato, mesmo sendo em residência, se configurava uma confraternização, enfim, algo que não estaria permitido hoje. E aí que é importante um detalhe, eu sei que às vezes vizinhos, né? A gente fica constrangido de time, não vou me meter, deixa assim, te encolhe. Mas é aí que nós estamos cometendo um grande erro. Porque essas pessoas que estão infringindo, elas podem nos atingir também. Que pode elas se contaminarem e nos contaminarem também. Ou elas se contaminando, prejudicar o nosso trabalho, na nossa diversão. E de repente tu tem que cumprir com esses detalhes que são necessários numa bandeira preta, exatamente por essas pessoas irresponsáveis que acabam cometendo os erros e trazendo para dentro de casa também a doença. Então aí que eu acho que cada um também tem que pensar na sua parte, na sua responsabilidade, né? Se tiver que ligar e avisar, liga e avisa, não é, eu não vou me meter, eu vou ficar na minha, eu vou ficar aqui dentro, e aí que às vezes se comete um grande erro de achar que tu está fazendo alguma coisa correta e exatamente tu está fazendo o que não deve fazer. Também cada um tem um pouco de responsabilidade no fazer cumprir essas determinações, né, doutor? Exatamente. O que acontece? Eu costumo dizer isso também para a própria equipe, para os próprios fiscais, que muitas vezes são infinitamente menores do que os números da fiscalização, do que os números de denúncias. Porque nós não conseguiremos ter um fiscal em cada ponto, em cada quadra, em cada local da cidade. Isso é humanamente impossível. E mesmo que se aumentasse o número de fiscais, e a gente já trabalha numa equipe de mais de 100 pessoas trabalhando com isso. O que nós precisamos? De denúncias qualificadas que nos digam, em tal lugar temos uma incidência que parece ter pessoas aglomeradas e é preciso que seja verificado. A denúncia pelo 153, que é o telefone lá do Centro Integrado de Operações Especiais, ela é anônima. Ninguém vai perguntar nome, ninguém vai perguntar nada, então basta uma ligação, vai ser isso recebido pelos operadores da Guarda Municipal e vai ser passado para a equipe que está de serviço. Nós temos mais de uma equipe nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. Nós temos noites com 3, 4, 5 equipes circulando pela cidade nos mais diversos pontos, recebendo essas denúncias e indo até os locais verificarem. Então, assim, a participação da sociedade, da comunidade, nos trazendo e trazendo ao conhecimento da administração, da fiscalização, essas irregularidades, ela é fundamental para que a gente faça trabalhos certeiros, para que a gente faça trabalhos onde precisa haver a intervenção para que a gente termine com um possível espaço, foco de contaminação. Perfeito. Outro detalhe, ali da subida da Silva Jardim, tinha ali sempre uma aglomeração grande em frente ao Unifra. Foi resolvido temporariamente.
Ali houve algum acordo com os proprietários dos bares aí para que se evitasse que isso acontecesse novamente? Ali nós tivemos algumas ações de orientação no início, aí depois a gente precisou passar em alguns casos para autuação, foi feita inclusive a suspensão do alvará, foi assinado o termo de ajustamento sanitário e em alguns casos os proprietários tentavam com que as pessoas não permanecessem no entorno, mas de fato a gente sabe que hoje inclusive isso já é decidido pela própria jurisprudência, que o proprietário do empreendimento ele também é responsável pelo impacto que ele causa. Então, muito embora ele venda a bebida, o fato de existirem 40, 50, 100 pessoas no entorno, isso também é responsabilidade dele. E isso foi julgado, inclusive, lá em Gramado, quando se teve uma questão vinculada àquela rua coberta, sim, que as pessoas ficavam no entorno dos restaurantes, mesmo não estando dentro deles. Então, fazendo uma analogia, é um caso semelhante, porque as pessoas adquirem as bebidas, dentro do estabelecimento, num primeiro momento, pode não haver propriamente aglomeração, mas é um impacto daquela atividade econômica que está gerando aquele transtorno, aquele problema sanitário. Então, foram feitas medidas no sentido de suspender alvará, assinar termo de compromisso sanitário, ou seja, se comprometer a melhorar algumas medidas. E, além disso, todas as noites, a Força Tarefa de Fiscalização Integrada passava, porque agora realmente com o fechamento dos estabelecimentos todos eles estão obedecendo, eles mantêm os estabelecimentos fechados, e aí a Força Tarefa acabava também auxiliando em alguma maneira essa dispersão das pessoas, porque o maior interesse é que as pessoas não fiquem aglomeradas, né? Então, como a questão já antes da bandeira preta, ainda no dia 22, com um decreto do Estado que vedou qualquer atividade a partir das 20 horas, né, das 20 horas às 5 da manhã, a gente já teve uma primeira mudança de atitude naquela região, e agora com a sequência dos protocolos de bandeira preta, em que pese boa parte daqueles estabelecimentos têm um alvará de distribuidora, que poderiam funcionar dentro das regras, né, eles permanecem fechados, e aí quando retornarem a gente vai voltar a contar com a colaboração de cada um deles para que não haja aglomeração de pessoas no entorno e que eles também cumpram os protocolos nas suas atividades. Que bom. Doutora Carolina, infelizmente o tempo voou, né? Passou, mas nós agradecemos muito a sua participação, acho que foi interessante, foi de muito bom proveito para todos, acho que foi bem esclarecida a situação. Esperamos nos encontrar novamente numa outra bandeira, numa situação um pouco melhor, para a gente começar a falar em protocolos de abertura. Isso, esse é o nosso maior desejo. Hoje nós só falamos praticamente de protocolos de fechamento. Mas espero que a gente volte a conversar futuramente em aberturas e que o pessoal esteja bem de saúde, todo mundo tranquilo e feliz aí. E vamos nos cuidar, né, pessoal? Está aí, foi bem posto, bem colocado, tudo que pode, que não pode. Mas se cada um de nós fizer a sua parte, tudo vai passar e muito rapidamente, né, doutora? Exatamente, assim, uma questão que é importante, a população não deve ficar com dúvidas, ela pode procurar no site da prefeitura, existem os protocolos, existem várias formas de comunicar os mesmos protocolos, através de posts, através de notícias, os próprios decretos estão lá, enviem as dúvidas, tanto para o 153, porque aí quem está lá, se não souber de imediato, passa para a assessoria e nós fazemos esse retorno, ou ainda através do Instagram e do Facebook da prefeitura, façam o envio das dúvidas que nós responderemos, porque a população bem informada é um dos passos junto com o engajamento para que a gente tenha êxito no cumprimento dos protocolos e possa em seguida realmente falar de protocolos de abertura, porque é a notícia que a gente mais quer poder compartilhar com todo mundo, porque é o desejo de todos, com certeza. Com certeza. Nós estamos indo embora. Um grande abraço a todos. Amanhã estamos de volta ao meio-dia. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Avenida Tênis Clube, 103 anos de história. Cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Barrichello Empréstimos. Precisou de dinheiro? Vai até a Barrichello Empréstimos. Associação de Ex-Atletas do Sul. Umbra. Seja o protagonista da sua própria história.